Bom dia a todos, padawans que me ouvem. Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e vocês estão na Escola de Filosofia. Aonde mais estariam? Na aula de hoje, nós vamos começar a nossa jornada por Homero. Uma longa e gratificante jornada. De certa forma, as aulas sobre Homero servirão como um pretexto para que eu conte a vocês uma série de tradições mitológicas que de alguma forma estão relacionadas a ela. E quando vocês não estiverem aguentando mais, quando vocês olharem para mim e falarem, professor, eu não quero mais eu não quero mais mitologia, não quero mais. Eu vou contar mais uma história. Se você aprecia o conteúdo que eu faço, se você acha que meu trabalho tem algum valor, se você quer na internet um conteúdo denso, que não seja aquele fast food que todo mundo disse pra gente que é o normal do YouTube, valorize o meu trabalho. Financie o canal. A escola de filosofia, ela é financiada pelos seus alunos. Então, assista essa aula e quando você terminar, vá até a descrição e veja como você pode nos ajudar. Então vamos. Antes de começar a contar as tradições, vocês sabem que eu preciso fingir que eu sou um bom professor. E o que um bom professor faz? Um resuminho para o vestibular. Não é isso? Todo bom professor faz isso. E aquele que não faz não é bom professor. Brincadeiras à parte, esse resumo que eu vou fazer no começo da aula é realmente importante para vocês enquadrarem as obras de Homero na série de tradições que nós vamos contar. E para aqueles que chegaram e caíram aí e nem sabem o que estão fazendo nesse vídeo, é mais importante ainda. Homero foi um artista grego que viveu provavelmente no século 8 antes de Cristo. Ou seja, estamos falando do ano 800 ao 700 antes de Cristo. Ele viveu numa região chamada Jônia. A Jônia hoje, ela não é mais território grego, ela é território turco. Mas na época, ali no oeste da Turquia, da atual Turquia, havia uma série de cidades gregas, como por exemplo Éfeso, Mileto, Samos. E Homero nasceu em alguma dessas aí. Talvez até em outras que eu não mencionei. O que eu estou tentando dizer é que nós não sabemos aonde ele nasceu. E ao longo da história grega, houve uma espécie... Você conhece aquela história do bebê bonito? Homero é um puta de um bebê bonitão, né?
Então as cidades gregas ficaram disputando para saber quem era a pátria de Homero. Todo mundo dizia que Homero tinha nascido na cidade do falante. Homero foi o escritor dos dois grandes poemas épicos da antiguidade, a Ilíada e a Odisseia. Para o mundo ocidental, a Ilíada e a Odisseia, esse é um dado que me surpreendeu também quando eu ouvi, elas são o livro mais lido depois da Bíblia. A versão da Ilíada e da Odisseia que nós vamos utilizar ao longo dessas aulas será a que foi traduzida por Frederico Lourenço. Essa tradução ela é mais do que suficiente para você que é um estudante casual, que quer ler o poema curiosamente, enfim, e até mesmo se você estiver na faculdade. Elas são ótimas. Tem toda uma pira de consultar o original, comparar uma versão com a outra, com a outra, com a outra. Isso daí é só para quem vai trabalhar a fundo o tema. O cidadão vai fazer um doutorado em Homero. Aí ele tem que ir ler o original grego. Se não é o seu caso, vai aí no Frederico Lourenço e seja feliz. O pano de fundo da Ilíada é a Guerra de Troia, que foi uma guerra que supostamente aconteceu no final da Era do Bronze, ali pelo ano 1400 a 1200 a.C. E, portanto, ela está enquadrada na civilização micênica, que nós já estudamos aqui no canal. Ou, isso vai ser objeto de análise oportunamente, naquilo que Homero achava que era a civilização micênica. Afinal de contas, ele está falando 400 anos depois da queda da civilização micênica. Essa guerra opôs gregos contra troianos. Mas o que pode ser confuso para você que vai fazer a primeira leitura é que em nenhum momento da obra nós vemos a palavra Grécia ou a palavra grego. E por quê? Porque Grécia e grego são palavras latinas. São as palavras que os romanos usavam para designar os habitantes da Grécia. Se você entrasse numa máquina do tempo e fosse até 700 antes de Cristo e perguntasse para alguém lá, opa, cheguei na Grécia? Eles iam falar, chegou o quê? Chegou aonde? Não sei onde é esse lugar que você mencionou. Os gregos não se chamavam de gregos e nem diziam que moravam na Grécia. Quais eram, então, os nomes que eles usavam na Ilíada? Por exemplo, eles usavam o nome de Argivos. Argivos eram os moradores da planície de Argos.
que era uma planície importante na época micênica, que era onde estavam algumas das principais cidades, como Tirinto, Argos e a própria Micenas. Então, essas cidades todas estavam na planície de Argos. E, portanto, os gregos são conhecidos como argivos. Eles também são conhecidos como aqueus. E também com a palavra Danaos. Então, sempre que você ouvir essas palavras, são os gregos. Os troianos, eles são conhecidos como troianos. Mas você também pode achar o nome Dárdanos. Dárdanos. Esses nomes todos, a maioria deles, a origem, é o nome de um antepassado desses povos, dessas tribos, que eles se apropriaram do nome do cidadão e agora estão usando como se fosse o nome do grupo inteiro. Existiam alguns outros grupos que lutavam em favor dos troianos. Então você pode encontrar, por exemplo, o nome dos lícios. Os lícios não eram troianos, mas eram povos que lutaram a favor dos troianos na guerra. A própria Troia não é necessariamente chamada de Troia. Ela tem um outro nome que é Ilion. Ah, como é que é? A Ilion de grandes cavalos, acho que é. Estou tentando lembrar o epíteto da cidade. Ou a Ilion de belos cavalos, enfim. A Guerra de Troia durou 10 anos. Só que a Ilíada, ela não fala sobre esses 10 anos. Ela se limita a algumas semanas do último ano de guerra. E nessas semanas, ela fica explorando o comportamento dos heróis gregos. O evento inicial da Ilíada é uma discussão entre dois heróis gregos chamados Agamenon e Aquiles. Que Agamenon tinha atacado uma cidade, conquistado uma escrava, ele se afeiçoou pela moça e depois Agamenon tomou a moça na mão grande. Então os dois brigaram. O evento final é a morte e o sepultamento de Heitor, que era o antagonista de Aquiles. Ele era o comandante das tropas troianas. Era o filho do rei. E a Ilíada acaba com o sepultamento dele. Há uma coisa muito importante que vocês precisam saber quando vocês forem ler a Ilíada. A Ilíada não é um livro de história. Ela não é um livro de história. O propósito da Ilíada não é contar a história da Guerra de Troia. A Guerra de Troia, ela é apenas o pano de fundo para o verdadeiro tema da Ilíada, que é
o comportamento dos heróis, explorar, realçar, sublinhar a conduta dos heróis, como os heróis se comportavam, porque estava toda a meninada grega que ouvia a Ilíada prestando atenção nesses heróis para saber como que eles iam se comportar também. E quem eram os heróis gregos? Os heróis gregos eram os reis, os antigos reis da civilização micênica. Os antigos reis da civilização micênica. Todos os heróis gregos eram reis da civilização micênica. Ou pelo menos ali das redondezas. Mas Agamenon, Menelau, eles eram reis. Aquiles era um rei. Todos os heróis eram reis. Não existem plebeus heróis. Veja que interessante. Se a Ilíada fosse um livro de história, o autor teria se preocupado em contar como a guerra terminou. Pois é. Homero não fala como a guerra terminou na Ilíada. Você tem o sepultamento de Heitor, mas Heitor foi morto num duelo contra Aquiles. Depois que ele morreu, a guerra continuou, mas o livro não continuou. A Ilíada não fala como a guerra termina. Existe uma famosa história, que é a história do cavalo de Troia, que foi o artifício que os gregos usaram para entrar em Troia, para vencer as magníficas muralhas de Troia. Essa história do cavalo de Troia não é contada na Ilíada. Ela é contada na Odisseia, que é um momento posterior. E a Ilíada também não conta como a guerra começou. Como a guerra começou? Por que a guerra começou? Nós sabemos os motivos. Eu vou contar, evidentemente. Mas esses motivos não estão relatados no livro. Então vocês percebem, o objetivo do livro não é contar a história de Troia, da Guerra de Troia. É falar sobre os grandes feitos, as grandes façanhas dos heróis gregos, dos aristocratas da civilização micênica. A Odisseia se passa depois da guerra. A guerra terminou e os heróis têm que voltar para casa. Um desses heróis é Ulisses, rei de Ítaca, uma ilha. A Odisseia fala sobre a jornada de volta de Ulisses para Ítaca. Foi uma viagem cheia de pepino, cheia de problema. E a culpa foi de Ulisses, já adianto a vocês. Depois eu vou contar. Pisou na bola. Pisou na bola. Aqui também mais um esclarecimento. Ulisses é um nome romano. O nome grego para o herói é Odisseu. Então, Odisseu e Ulisses são a mesma pessoa. Nas aulas aqui,
eu vou usar o nome Ulisses. Embora Odisseu tenha uma força nominal tremenda também, né? Vamos combinar. Um outro tema da Odisseia é o drama da família de Ulisses. Porque Ulisses vai para a guerra e deixa a sua família em Ítaca. E a sua família vive um enorme pesadelo. Porque depois de um tempo de Ulisses ter saído, começam a achar que ele não ia voltar. Começam a achar que ele tinha morrido em Troia. Não tinha WhatsApp na época, né? Ou talvez ele tivesse com o celular desligado. Então não conseguiam falar com ele. E aí apareceram uns caras querendo ser reis no lugar dele. Eram pretendentes. Então eles simplesmente entraram no palácio de Ulisses e ficaram lá, enchendo o saco da mulher de Ulisses e do filho de Ulisses. Ó, com uma conduta irrepreensível. A mulher de Ulisses se chamava Penélope. O filho de Ulisses se chamava Telêmaco. O outro que rodou nessa história aí, que não se deu muito bem, foi o pai de Ulisses, Laertes, que já estava muito velho para lidar com esse problema. A cronologia da Odisseia ela é meio confusa, tem coisas que acontecem antes das outras, enfim. Quando chegar a hora certa, eu vou falar sobre isso, tá bom? Fiquem tranquilos. Então é isso. Esse é o nosso resuminho vestibular. O que vocês acharam? Né? Gostosinho, né? Ficou bom. Então agora que eu já fiz esse resumo, agora vocês não podem mais me acusar de negligência, né? Eu já falei tudo que um professor diligente deveria falar. Então agora eu posso fazer o que me der na telha aqui. Vamos começar pelo começo. Se vocês têm assistido nossas aulas, a essa altura vocês sabem que Zeus era o rei dos deuses. Zeus era o manda-chuva lá do Olimpo. E ele era casado com Hera, a deusa Hera, coitada da deusa Hera. A partir do momento que eu digo que os dois eram casados, a óbvia intuição, correta intuição era essa. Zeus e Hera brigavam constantemente, como qualquer casal. Infelizmente, Zeus e Hera nunca confiaram um no outro. Zeus era extremamente ciumento e um ciumento com poder, o que piora muito as coisas. Mas não é só isso. Zeus foi provavelmente, eu estou pensando aqui em alguém que pudesse disputar esse título com ele foi provavelmente o maior galinha da história universal. Não existe uma porcaria de uma história de Zeus que não comece com um caso extraconjugal de Zeus
com uma mulher que não fosse, evidentemente, Hera. Zeus traía Hera sempre quando ele podia. E ela, evidentemente, que se irritava com a sua infidelidade. O caso para Hera é que, infelizmente, ela não era tão poderosa quanto Zeus. Ela não podia entrar no gabinete do Zeus e dar uns tapas na cara dele. Não funcionava dessa maneira. Pelo contrário, às vezes era Zeus que dava umas burdoadas na moça. Então ela tinha que se manifestar, ela tinha que expor a sua frustração de maneira indireta. E como é que ela fazia? Primeiro, ela era a rainha da intriga. Arrumava intriga sempre quando dava. Jogava os filhos de Zeus contra ele. Nossa, ela fazia o diabo. Ela espalhava boatos a respeito de Zeus, não? Parece que um dia ela espalhou que Zeus era broxa, tá? Circula essa versão aí, eu não vou nem dizer que sim nem que não, não vou. São as tradições mitológicas. Mas uma outra coisa que Hera fazia, isso já é meio é lamentável isso, né? É que Hera descontava a sua frustração nas amantes de Zeus e nos filhos de Zeus, que não tinham nada a ver com a história. O moleque nascia e já estava sendo esculachado por Hera e nem sabia por quê. Um desses aí foi Hércules. Nossa, Hércules penou na mão de Hera, vocês não têm noção. Olha, coitado, o que passou? Olha o que passou Hércules. Hera vivia numa linha tênue. Ela queria provocar Zeus, então ela ficava cutucando ele, mas ela não podia cutucar muito porque de repente ele se irritava e partia para cima dela. Ele jogava um raio nela, que era a arma dele. Então teve casos em que Hera teve que correr para pedir ajuda para Afrodite, porque Afrodite era a deusa do amor, então Hera pedia para Afrodite para ela acalmar um pouco Zeus. Teve um dia, teve um dia, eu não sei como começou, não sei quem começou. Eu sei como terminou. Não sei se Hera fez alguma coisa que irritou, pressionou muito Zeus, e aí Zeus deu uma esculachada monumental em Hera. E nesse dia aí, os outros deuses do Olimpo tomaram as dores de Hera. Não só os seus filhos, né? Atena, Apolo, não. Também até os tios dos moleques, né? Poseidon, por exemplo. E eles decidiram intervir. Então estava Zeus dormindo no seu quarto. Zeus dormia que nem aqueles polícia que dorme com a arma embaixo do travesseiro, sabe? Zeus dormia com o raio embaixo do travesseiro. E aí os outros deuses entraram de fino no quarto dele, em silêncio, pisando em ovos. E quando estavam em cima dele, amarraram o deus dos deuses com uns laços de couro que eles arrumaram, sabe-se lá onde, e deram 100 nós
para prender Zeus, prender bem prendido. E funcionou. Zeus ficou ameaçando eles, né? Deixa eu sair daqui, eu vou quebrar a cara de todo mundo. Mas ele estava amarrado, eu não podia fazer nada. Dizem que, olha que coisa grotesca, né? Nós estamos falando dos deuses. A gente espera um nível maior. Mas aqui o nível é assim. Dizem que depois que amarraram Zeus, os deuses ficaram provocando ele. Né? Tapa na cara. Ei, esse que é o deus dos deuses. Esse deus não é de nada. Chama a cabra malteia lá pra te ajudar. Lá, sabe? Né? Essas coisas. Você que é o deus dos deuses? É nada. E depois, esses outros deuses, eles fizeram uma festa para comemorar o destronamento de Zeus. Então foi aquela balada, né? Dançarinas tinha apareceram, chamaram o Dionísio e ele trouxe vinho, trouxe umas dançarinas que sempre acompanhavam ele e eles começaram a discutir quem seria o novo rei do Olimpo. Aí aparece na graça, na brincadeira, uma outra deusa, uma deusa menor, que nem morava no Olimpo, chamada Tétis. Tétis era uma ninfa do mar, uma nereida. E ela, eu não sei porquê, né? Porque Zeus não era um personagem apetecível, mas ela gostava de Zeus. Gostava assim, não sexualmente. Gostava porque gostava, sei lá. Eu não sei se ela quis fazer puxar o saco dele. Enfim, ela decidiu ajudar Zeus. Mas ela sozinha não conseguiria desatar os 100 nós que foram dados. Então ela recorreu a uma criatura cujo nome era Briareu. Briareu era um hecatônquiro, uma criatura com 100 braços, que era providencial, já que Zeus estava amarrado com 100 nós. Foi imprudência dos deuses, não é? Se eles tivessem amarrado Zeus com 200 nós, o hecatônquiro não conseguiria fazer nada. Mas ele conseguiu fazer, porque ele tinha uma mão para cada nó. E ele também era parceiro de Zeus, ele lutou com Zeus na guerra contra os titãs. Eu vou contar essa história aí algum dia. Ele foi lá e desamarrou Zeus. Ele desamarrou Zeus, Tétis ajudou Zeus, ficou todo mundo feliz. A partir desse dia, Zeus terá uma dívida de gratidão com Tétis. E você que está ouvindo essa história pode se perguntar, professor, o que diabos isso tem a ver com a Ilíada? E a resposta, Padawan, é que Tétis era a mãe de Aquiles, o grande herói grego. E ela não hesitará em usar essa influência que agora ela tem sobre Zeus
para pedir que o Deus dos deuses intervenha para ajudar ou salvar ou apoiar o seu filho, o pequenininho Aquiles. Vocês podem imaginar como Zeus se sentiu quando acabou de ser solto, não é? Você acha que Zeus ia deixar barato? Zeus começou a se vingar dos outros deuses. Para alguns a vingança foi leve, mas para outros, eu vou contar aqui, ó. Hefesto, acho que não aconteceu nada com ele, né? Hefesto era manco. Então, o que Zeus deve ter feito? Deu lá um chute na perna dele para encher o saco dele, né? Dionísio, sei lá, jogou sal no vinho do Dionísio. Com Hera, Zeus pegou mais pesado. Parece que Zeus ergueu Hera em algum lugar e pendurou uma bigorna nas pernas dela, de forma que ela teve que ficar se torturando lá com as bigornas. Agora, veja só, porque, nossa, essa parte aqui é muito absurda. Isso é muito absurdo. A pior punição sobrou para Poseidon e Apolo. Vocês não têm noção. Quando eu sei que vocês já ouviram algumas histórias da mitologia, mas essa daqui, meu amigo, senta que lá vem história grotesca. Zeus não podia matar Poseidon nem Apolo. Eles eram deuses que nem ele. Eles eram imortais. Zeus podia causar dor a eles. Os deuses gregos sentiam dor. Mas Zeus achava que isso era muito pouco. Então Zeus decidiu humilhá-los. Sabe o que Zeus fez com Apolo e Poseidon? Zeus reduziu Apolo e Poseidon à escravidão. Dá para você acreditar? Você consegue acreditar que um Deus poderia ser reduzido à escravidão? Foi o que Zeus fez. E não só isso. Como se não bastasse ter tornado esses dois escravos, ele ainda alugou, ele arrendou Apolo e Poseidon foram entregues, foram dados em arrendamento a um rei chamado Laomedonte. Então não só Zeus reduziu Apolo e Poseidon à escravidão, como os alugou para Laomedonte. Laomedonte era rei de que cidade? Da cidade de Troia. Então eu quero que vocês imaginem a cena. Vamos lá, imagine a cena. Você é o rei Laomedonte. Então você está lá no reino fazendo aquilo que todos os reis fazem. Isto é, porcaria nenhuma. Você está lá comendo suas coxas de frango. Você está lá... Sei lá, o que os reis fazem, né? Tomam suco de uva.
Você tá lá se lambuzando no tal do azeite perfumado que eles tinham na época. E aí entra na tua sala um funcionário e diz assim: meu rei, os novos escravos chegaram. Ah, pede para eles entrarem. Aí entram os dois novos escravos, Apolo e Poseidon, né? O Laomedonte, como ele não ia ficar olhando para a cara dos dois para sempre, já que eles estavam ali, ele deu um trabalho para cada um dos dois. Né? Vocês são meus escravos, agora vocês vão trabalhar. Foi nessa daí que Poseidon se ferrou. Porque Apolo, Laomedonte só olhou para Apolo e falou assim: olha, escuta, tem ali o meu rebanho, eu tenho ali uns bois, umas cabras. Todo dia alguém precisa dar de comida para os animais. Esse é o seu trabalho. Então você vai lá de manhã, dá de comida para eles e depois você vem aqui no palácio e fica tocando sua lira aí para mim. Porque Apolo era o deus da música. Então, fica tocando aí. Então Apolo, tá bom, tá legal. E eu? Disse Poseidon. Você? O que você sabe fazer? Eu sei construir muralhas. Ah, é? Puxa, mas que coincidência. Nós aqui em Troia estamos justamente precisando de uma muralha. Você vai construir a muralha da nossa cidade. Então vocês entenderam que no começo da aula eu falei sobre as magníficas muralhas da cidade de Troia? Porque elas não foram construídas por homens, foram construídas pelo próprio deus Poseidon. É tipo assim, se você pegasse e se teletransportasse para Troia naquele momento, você veria Poseidon esbaforido, com uma pedra na mão, montando a muralha. Que honra, hein? Que privilégio. E, lógico, é por isso que elas ficaram tão sublimes. Parabéns aí, o Laomedonte tirou na sorte grande. Será? Será que ele tirou na sorte grande? O que será que aconteceu com ele? Veja o final dessa história. Poseidon tinha acabado de construir a muralha. E aí ele entra no gabinete de Laomedonte e diz assim: olha, terminei a muralha. Estou aqui para receber pelo meu serviço. Né? Poseidon também precisava de grana. Laomedonte olhou para ele e falou: nem a pau, Juvenal. Eu vou te dar dinheiro porque você é um escravo. Mas eu quero dinheiro. Eu trabalhei. Não, eu não vou te dar dinheiro. Mas eu trabalhei. Mas você é um escravo. Discussão vai, discussão vem. Laomedonte encerrou a discussão com a famosa frase: vá procurar seus direitos. E Poseidon olhou para ele e falou: você vai ver os direitos que eu vou procurar. Poseidon foi embora. E ele voltou para Troia com uma criatura marinha terrível, a qual atacou impiedosamente
A cidade de Troia destruiu tudo, menos as muralhas. E aí tem um fato pitoresco aqui também, porque não foi só isso que Poseidon fez. Não, essa parte é demais. Parece que Poseidon estava andando e aí ele viu um cara sentado embaixo de uma árvore. Quem é você? Sabe quem era? Hércules. Eu sou o Hércules. Ah, você é o Hércules? É, eu sou o Hércules. Puxa vida. Escuta, Hércules. Eu acabei de atacar Troia. Você não quer terminar o serviço, não? Você não quer saquear a cidade? E Hércules, que não perdia a oportunidade de arrumar briga, já visto o que aconteceu no caso dos Argonautas, ele foi para Troia e ele saqueou a cidade de Troia. Você sabe que, no caso, abrindo um parênteses aqui, tem uma história que são os Argonautas, que é uma expedição liderada pelo herói Jasão. Ia para algum lugar aí brigar com alguém, pegar qualquer coisa. Qualquer dia eu conto a história, eu tô esculhambando a história. Mas teve um momento na história que Jasão estava numa cidade e ele estava recrutando as pessoas que iam com ele. Hércules estava na mesma cidade, mas ninguém tinha convidado Hércules. Ele estava lá por uma coincidência. Ele ficou sabendo do Jasão. Sabe o que ele fez? Ele foi até o Jasão e ele falou pro Jasão, falou, ó, eu quero entrar nisso aí também. Ah, mas ninguém te convidou. Ah, mas eu quero ir. Quem que você é? Eu sou o Hércules. Nossa, quando o Jasão ouviu isso, falou, opa, pode subir no barco. Né? Você acha que Jasão vai dispensar Hércules? Isso aí é mais ou menos como você aparecer na tua pelada lá, sei lá, o Romário querendo jogar no seu time. Pô, entra aí, joga na posição que você quiser. Isso aí é só pra dar o tom de que Hércules não tava. O negócio dele era brigar. Ah, um outro detalhe engraçado é que Laomedonte, quando Poseidon começou a fazer isso, o Laomedonte ele foi se queixar com Zeus. Ele falou, pô, meu, você botou o cara lá e o cara agora tá destruindo minha cidade. Era pra ele estar trabalhando pra mim, agora ele tá me ferrando. Como é que fica? E Zeus basicamente olhou pro Laomedonte e falou, meu amigo, cada um com seus problemas, isso aí já não é meu, você que se vire lá com o Poseidon, faz uns sacrifícios aí, sacrifica uns bois aí e torça para ele gostar. Não funcionou, porque quando Hércules entrou em Troia, ele matou não somente Laomedonte, como todos os seus filhos. A mitologia é dura, minha gente. Para não falar que foram todos, sei lá por que cargas d'água, Hércules poupou um garoto. O nome dele era Príamo. Esse Príamo, vocês já vão ver toda hora lá na Ilíada. Era o rei de Troia durante a Ilíada. Essas foram as circunstâncias da chegada de Príamo ao poder. Professor, por que Hércules fez isso? Sei lá por quê, meu amigo. É mitologia, ninguém precisa explicar nada. Só acredita, vai. Acredita em mim.
A não ser que você nos comentários tenha alguma coisa a dizer a respeito. De repente você sabe de alguma coisa que eu não sei. Tem uma história do começo do governo de Príamo que é impagável. Olha só o que aconteceu, ó. Príamo tinha acabado de ser nomeado rei de Troia. E ele precisava reconstruir Troia, afinal de contas ela tinha sido destruída por Poseidon. E Príamo era um cara bem cabeça. Ele era sagaz, ele tomou a prudente decisão, antes de começar a fazer qualquer coisa, de consultar o oráculo de Delfos. Porque como um deus tinha destruído a cidade, ele queria entender se pesava sobre a cidade alguma maldição. Que aí não adiantaria reconstruir a cidade. Seria destruída novamente. Então, de repente, ele teria que fazer algum tipo de ritual para acalmar os deuses. Então, ele pegou um sobrinho dele que tinha sobrevivido, molecão, assim, sei lá, uns 16 anos, e mandou o moleque para Delfos para se consultar com o sacerdote. Só que esse sobrinho, ele não consultou, vamos dizer assim, ele não consultou com o sacerdote, ele consultou o sacerdote. Não entendeu? O sobrinho de Príamo se apaixonou pelo sacerdote de Apolo, de Delfos. E pior de tudo, ele voltou para Troia com esse sacerdote. Quer dizer, Príamo já estava por aqui de trabalho, Príamo já estava cheio de problema, e agora me aparece o sobrinho dele como sacerdote de Apolo. O que, claro, poderia ser um problema, porque você roubou o sacerdote do deus Apolo. Você foi lá para resolver o problema e voltou com dois. Então não restou outra opção a Príamo do que esta. Ele ergueu um templo em Troia para Apolo e nomeou o amante do sobrinho o sacerdote local. Ó, beleza. E Príamo ficou com tanta vergonha do que aconteceu, ele não quis nem ele nem ninguém voltar para Delfos tão cedo. Então ele não fez a consulta, ele reconstruiu Troia sem a consulta. O que foi a tragédia dele. Porque se ele tivesse feito a consulta, ele saberia que o filho dele, que um dos filhos dele causaria muito problema para a cidade. Como ele não soube, né? Porque assim, né, eu fico sempre pensando, esses caras que vão se consultar em Delfos e descobrem que o filho vai fazer alguma cagada com o pai, eles têm sempre a opção de não ter filhos, não é? Bom, se eu descubro que meu filho vai me matar, eu não vou ter filhos. Príamo não ficou sabendo disso. Então ele teve filhos. Príamo teve 50 filhos. É isso aí. O homem era uma máquina. 50
50 filhos, 50 fedelhos para encher o saco. É o que Príamo teve. Entre eles estavam Heitor, Cassandra e um molecão chamado Paris. Essa é a história inicial da família troiana. Se as coisas estavam divertidas em Troia, no Olimpo não estavam diferentes. Vocês se lembram? Zeus estava muito agradecido a Tétis por tudo que ela fez por ele. E aí, olha a cara de pau de Zeus. Zeus decidiu dar a Tétis a maior honra que ele pôde imaginar. Sabe qual foi? Ele virou para Tétis e disse assim: eu vou te honrar, eu vou te presentear, eu vou mostrar toda a minha gratidão por você e eu vou te oferecer um casamento comigo. Olha só que cara de pau. Quer dizer, Zeus se achava o pica do universo, não? Seria uma honra enorme para Tétis se casar com Zeus. Esse casamento não aconteceu. E ele não aconteceu por dois motivos. O primeiro é que parece que Zeus consultou o mapa astral dele e ele descobriu que o filho que ele teria com Tétis seria mais poderoso com ele, seria mais poderoso que ele e tiraria ele do poder. Ele não queria isso, evidentemente. O segundo motivo é que Tétis não aceitou. Tétis deu um fora em Zeus. Tétis mandou Zeus pastar. Sai fora, garanhão. Então Zeus imaginou uma medida para resolver dois problemas com matar dois coelhos com uma cajadada só. Olha só. Ele não tinha gostado de ser rejeitado. E ele estava com medo do filho que poderia nascer de Tétis. Então ele tomou a decisão de dar Tétis em casamento para um mortal. É isso aí, uma deusa casando com um mortal. E o que ele pensou? A gente não pode negar que o filho da mãe era esperto, né? Ele pensou assim, pô, se ela casar com um mortal, o filho dela vai ter pelo menos uma parte mortal. Então eu vou poder matá-lo, se for o caso. E ao mesmo tempo eu dou uma cutucada nela, porque que Deus que quer casar com um mortal? Fala pra mim. Tem umas que querem. E naquele tempo era assim, né? O homem mandou, a mulher casa. Ninguém perguntou pra Tétis o que ela queria, o que ela não queria. Você vai casar com um mortal e o problema é seu. Quem foi o Felizardo? Quem foi o Felizardo? O Felizardo foi um homem chamado Peleu. Peleu, o rei da Fítia. O rei de uma região chamada Tessália.
Esse foi o Felizardo. E a parte mais gostosa dessa história é que, assim como Tétis, ninguém avisou Peleu. Hera, a deusa Hera, que tinha adorado a notícia de que o casamento não tinha dado certo, de que Tétis ia casar com outro, né? Por motivos óbvios. Hera foi quem foi avisar Peleu. Ela foi pessoalmente, de tão feliz que ela estava. Agora, olha isso da perspectiva de Peleu. Peleu estava no palácio dele de boa, tranquilão, assistindo o jogo do Corinthians, tomando uma cervejinha, tava lá de boa. De repente entra uma deusa no palácio dele e diz assim: escuta, meu amigão, levanta aí, vamos preparando tudo que hoje você vai casar. Hoje é o dia do seu casamento, hoje você vai casar. Vamos arrumando aí, vamos arrumando, põe aí no forno o que tem que pôr, põe aí as flores, vamos arrumando tudo. Mas, pô, meu Deus, como assim casar? Com quem que eu vou casar? Não, isso daí, daqui a pouco ela tá chegando, a sua noiva tá chegando, mas o importante é que você esteja arrumado. Vai arrumando aí o cabelo e tudo mais. Hoje é o dia do seu casamento. Cara, os caras eram muito loucos, mano. Aliás, um parênteses aqui. Vocês já perceberam que nessas histórias da mitologia, quando os deuses ou as deusas se envolvem sexualmente com humanos, são sempre humanos da elite? Vocês já perceberam isso? São sempre reis, rainhas, princesas, príncipes, aristocratas. Os deuses nunca se envolvem com o José das Couves. É sempre com a nata da humanidade. Já perceberam? Pois é. Isso daí, ele no fundo reflete um hábito que era muito comum na época, que era o casamento para fins diplomáticos. O casamento para um rei, o casamento da sua filha para o rei, ele era uma grande oportunidade de fazer diplomacia, de fazer política. Era muito comum na época, não apenas na Grécia, que um rei desse a sua filha em casamento para outro rei como uma maneira de firmar uma aliança entre as famílias. Não é interessante? Você poderia envolver, por exemplo, uma filha sua numa aliança, num pacto militar, numa aliança de defesa mútua, às vezes até numa troca mesmo, uma troca econômica. Então esse tipo de narração, ele reflete esse hábito. E é até por isso que são os pais são os pais que escolhem com quem que as filhas vão casar. Apenas a título de curiosidade, que no futuro provavelmente nós vamos falar novamente sobre isso. Mas na época, quando um casal casava,
haviam duas coisas que podiam acontecer. A primeira era o chamado dote, que era assim: a família da noiva juntava um dinheiro e quando ela casava, ela entregava esse dinheiro para o marido, o homem que se casou com a sua filha. E esse dinheiro servia como uma estabilidade, como uma forma do casal começar uma vida juntos. E uma curiosidade é que quem administrava o dote era o marido. Quer dizer, o marido recebia o dinheiro da família da noiva, mas não era a noiva que administrava, era o marido. Só que o marido tinha responsabilidades. Em algumas cidades, ele podia ser acionado judicialmente caso ele dilapidasse o dote injustificadamente. Ele podia ser, digamos, processado se ele não fosse cuidadoso com o dote. Se eles se divorciassem, ele tinha que devolver o dote. Uma outra coisa que acontecia era o contrário, que era o, o marido comprar a esposa da família dela. Então o marido pagava como uma espécie de indenização por estar tirando daquela família a sua filha. Essas duas coisas acontecem. É meio impreciso quando que acontece uma, quando acontece outra, mas as duas acontecem. E você vê isso na Ilíada e na Odisseia. Bem, isso realmente não importa. Isso realmente não é nada perto do que virá a seguir. O glamour, a festa, a cerimônia de casamento de Tétis e Peleu foi um dos maiores eventos da história da humanidade. Todos os paparazzis da Grécia estavam lá para fotografar o casal. Flores, a banda de Dionísio com tudo, vinho comendo solto, todo mundo enchendo a cara. Sabe quando você vai no casamento e tem as mesas assim com... Cada mesa tem um grupinho. Em uma das mesas estavam os 12 deuses do Olimpo. Os 12 compareceram. E cada um trouxe um presente. Hefesto, por exemplo, trouxe uma armadura dourada para Peleu. Atena levou uma lança. Alguns outros deuses levavam animais, porque na época os bens mais valiosos que os homens normalmente tinham eram as terras e os animais. Então os deuses levavam cabeça de gado, cabras. Teve um deles lá que levou, pasme, 2 cavalos. 2 cavalos. Nossa, agora, né? Game over. Mas o melhor presente de todos foi dado por Zeus. Zeus deu a Peleu uma fazenda de formigas. Essas formigas se transformaram em guerreiros.
E esses guerreiros ficaram conhecidos como Mirmidões. E Peleu agora era o rei dos Mirmidões. E, obviamente, ele vai transmitir isso para o seu filho. Tudo no casamento, na cerimônia, correu muito bem. A harmonia pairava no ar, todo mundo alegre, todo mundo dando risada. Só que alguém, eu não sei quem é que montou a lista dos convidados. Seja quem for, pisou na bola gostoso. E agora vocês vão saber por quê. Esqueceram de convidar para o casamento uma moça chamada Eris. Eris era a deusa da discórdia. Eu até consigo entender, né, que você não queira no seu casamento a deusa da discórdia. O problema é que precisamente por não ter sido convidada, Eris causou a discórdia. E ela fez uma coisa engenhosa. Ela pegou uma maçã, ela pendurou um bilhete na maçã e ela escreveu simplesmente assim: para a mais bela. Sabe aquele momento que a mulherada tá toda aglomerada para tentar pegar o buquê da noiva? Geralmente é o momento da micagem. Eris pegou essa maçã e jogou no meio das mulheres. Não tinha como não dar problema. Foi o início da Terceira Guerra Mundial entre as mulheres deusas no casamento de Peleu com Tétis. Todas elas queriam saber quem era a mais bela. Na briga, olha só, é uma briga de cachorro grande, tá? Na briga estavam simplesmente essas três: Atena, Hera e Afrodite. Imediatamente, todo mundo olhou para Zeus, porque Zeus era o chefe, então Zeus tinha que julgar esse problema aí. Só que Zeus fez o que todo homem deve fazer nesse tipo de disputa. Tirou o corpo fora. Meu, sai dessa que aí é problema, é pepino assim na certa, não tem como você ganhar. Não tem vitória para você nisso aí. Então Zeus olhou e falou: ó, isso daí não é comigo não. Mas os convidados ficaram pressionando ele. Aí ele lembrou do jovem príncipe troiano chamado Paris. Era o filho de Príamo. O motivo que o fez lembrar é muito gostoso, cara. Essas historinhas aqui são incríveis. E evidentemente que eu vou contar para vocês. Quando Paris era criança,
ele gostava de ver o pai, Príamo, cuidando dos animais. Né? Príamo, como todo rei da época, tinha lá um rebanho com os bois, uns touros bonitos lá, aqueles touros do Globo Rural. Mas o que Paris gostava mesmo é porque, vez ou outra, os touros começavam a brigar por causa de uma vaca. Davam um arranca-rabo lá entre os touros e Paris se amarrava. Paris via eles lá, aquela poeira subindo, e Paris fica, nossa, isso é do caralho. Né? Paris adorava, Paris achava o máximo. E Paris percebeu que um dos touros lá ganhava sempre a briga, então ele sempre ficava com a vaca. Né? Devia ser o Muhammad Ali dos touros lá no meio. Ganhava sempre. E aí, olha só o Paris. Ele montou uma rinha de touros. É isso aí que vocês ouviram. Esses são os heróis gregos, hein, gente? Eu tenho que lembrar para vocês que esses caras são heróis. Eles são a referência da galera lá. E basicamente o que o Paris fez foi pegar o touro dele e sair andando pelas outras fazendas desafiando a galera. Põe aí o seu touro para lutar comigo. E Paris, para incentivar as pessoas, ele até prometia dar uma coroa de ouro se o touro dele perdesse. Ele via vestido com a coroa bonita. Só que o touro dele era demais, né? Então ele ganhou todas. Vendo isso, e eu não sei por quê, o deus Ares, que é o deus da guerra, resolveu sacanear Paris. Como? Ele se disfarçou de touro e entrou numa briga com o touro de Paris. Nossa, cara, isso é demais. E ele, obviamente, venceu, né? Era só o que faltava Ares disfarçado de touro perder pro touro, de verdade, né? O Ares venceu. E depois que ele venceu, o Ares mudou de forma, né? Voltou para a forma dele e ficou tirando onda com o Paris. Mas o Paris, numa atitude honrosa, entregou a coroa ainda assim. Não, mas eu tava zombando de você. É, mas você ganhou, você merece a coroa. E deu a coroa. Quem é que viu isso? Zeus. Então, quando pintou esse pepino, essa bucha aqui para decidir qual é a deusa mais bela, Zeus lembrou de Paris. Agora, vejamos isso sob o olhar de Paris. Vamos imaginar que agora você é Paris. Veja bem, Paris não foi no casamento. Paris não sabia o que tinha acontecido. Então você é Paris. Você está lá na tua fazenda cuidando dos seus bois. Aí te aparece Hermes, o mensageiro dos deuses, né? O nosso Jaiminho carteiro, com uma carta de Zeus
dizendo assim: você é tão belo quanto sábio nos assuntos do coração. Ordeno que julgues qual dessas deusas é a mais bela. E aí, atrás de Hermes, apareceram Atena, Hera e Afrodite. Segura essa bomba aí, Paris. Paris, evidentemente, foi pego de surpresa. Claro, né? Mas ele começou o julgamento com uma pergunta. Meu, sabe o que é começar com o pé errado? Olha a primeira pergunta que Paris fez para Hermes. Ele virou para Hermes e perguntou assim: escuta, mas tá bom. Eu vou ter que julgar essas deusas com elas vestidas ou nuas? Ai, meu Deus do céu, Paris. O Hermes falou: você se vire, você é o juiz. Então pode ir tirando a roupa aí, mulherada. Hã? Paris mandou as deusas tirarem a roupa. E elas tiraram. Afinal de contas, nenhuma delas queria perder. E aí vem aquelas coisas, né? Porque Afrodite usava um cinto com o qual ela fazia as poções dela para encantar os homens. Então ela tirou tudo menos o cinto. Aí a Atena olhou e falou: ô, o cinto também. E aí a Afrodite devolveu: eu só vou tirar o cinto se você tirar o elmo. E aí uma tirou o elmo e a outra o cinto. O julgamento de Paris foi da seguinte maneira: Paris chamava uma a uma na frente dele para que ele avaliasse ali a obra. Então a primeira a ser chamada foi Hera, a mulher de Zeus. Quando Paris estava olhando para ela, Hera chegou discretamente no ouvido de Paris e disse assim: se você me escolher, você será o rei de toda a Ásia e será o homem mais rico do mundo. Tá bom, Hera. Pode voltar. Próxima, Atenas. Desculpe, Atena. Atena já foi mais direta. Ela virou para Paris e falou: escuta aí, malandrão. Se você me escolher, eu vou estar do seu lado para sempre. O que significa que você vai vencer todas as guerras, batalhas e brigas nas quais você se envolver. Tentador também, né? Imagina quando a gente era criança na escola, poder ganhar. Você seria o valentão da escola. E por fim, chegou a vez de Afrodite. E Afrodite disse para Paris o seguinte: se você me escolher, eu vou te dar o amor da mulher mais bela do mundo. E tem mais.
ela é filha de Zeus, o que significa que você será o genro de Zeus. E, portanto, você poderá reclamar Zeus como seu sogro, sogrão. Ó. Aí Paris pensou um pouco, olhou para Afrodite e falou: mas essa mulher aí, ela é casada ou solteira? Casada. Mas isso não é um problema? Calma, Paris. Deixa isso aí com. Deixe isso aí com Moá. Deixa isso aí comigo. Deixa que eu resolvo. Quando a hora for certa, ela vai abandonar tudo, a família, a cidade, para ficar contigo. Você jura? Perguntou Paris a Afrodite. Perguntou para a deusa se ela jurava. Eu juro. Então você está escolhida. E assim Afrodite foi escolhida a mais bela. A partir de então, como você acha que foi o relacionamento de Paris com Atena e Hera? Se você escolheu a alternativa D, o pior possível, você acertou! Atena e Hera se transformaram nas piores inimigas de Paris. De maneira que quando a guerra entre a Grécia e Troia começou, e Paris era troiano, Atena e Hera vão fazer o possível e o impossível para ferrar Troia. Não porque elas tivessem alguma coisa contra a Troia e nem mesmo muito a favor dos gregos, até porque todo mundo aí prestava sacrifícios para elas. Mas simplesmente por inveja. Simplesmente por não terem sido escolhidas a mais bela. Professor, quem é essa mulher misteriosa que se encantaria por Paris? Nada mais, nada menos que ela, a esposa do rei Menelau, a esposa do rei de Esparta. O nome dela é Helena. Quer dizer, olha a bucha que Paris arrumou. Uma briga com Atena, Hera e com o rei de Esparta, que era a cidade mais barra pesada da Grécia. Esse foi o buraco, foi aí onde Paris amarrou seu burro. E com isso, nós terminamos essa aula. Muito obrigado a vocês que assistiram. Muito obrigado a vocês que têm prestigiado o canal. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.